O programa Mundo da Criança, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda. O melhor da moda está no Confiança Esmeralda, lá na Pimenta Pimentinha. O nosso programa, o Mundo da Criança, está aqui para falar hoje sobre os cuidados com a pele, né, da criança. Então vale muito a pena você conferir. Doutora Marina Dall'Antoni Assunção, médica dermatologista, é a nossa convidada de hoje. Doutor Francisco, realmente a gente precisa passar esses conceitos, porque a gente sabe que infelizmente ainda é muito grande a exposição a esses tais ultravioletas, esses raios, né? Sem dúvida, mas em off você viu que nós estávamos conversando sobre isso, estavam também nos divertindo. Sim, por isso que entramos rindo, né? Compreender assim, que realmente o programa Mundo da Criança, e Mundo da Criança é marcado pela alegria, pela tranquilidade, pela ingenuidade, pela simplicidade, pela paz de Deus em cada criança. Então, realmente, a gente também... E até por movimentos involuntários, né? Como foi o caso que a gente estava comentando aqui. Mas nós estamos falando, o Marcos mencionou bem, a nossa convidada é de muita honra para a gente, é pessoa amiga e de uma competência extraordinária. E ela está em Marília há pouco tempo e Marília ganhou muito em termos médicos com a presença da doutora Marina Dall'Antoni. Mas é marilhense, né? É marilhense, foi e voltou. Aliás, Marília é maravilhosa mesmo, né? E aí Marília hoje conta com uma profissional tão competente para cuidar da pele de criança e também de adulto, né? Mas ela estava falando sobre os efeitos dos raios ultravioletas. Eu queria que você completasse esse assunto, mostrando o que é realmente essa fotoproteção, como é que os pais podem estar agindo agora de maneira mais cuidadosa agora nesse calor que nós estamos vivendo, Marina. Claro. Bom, quando a gente fala sobre o termo fotoproteção, né, a gente está falando de um conjunto de medidas, né, que são realizadas para diminuir, né, o efeito da radiação ultravioleta na pele, né? Então, o que são essas medidas? É claro que a medida mais conhecida, né, mais comumente utilizada é o uso do fotoprotetor tópico, né, do creme do protetor solar, né? Só que juntamente com ele, outras medidas são e devem ser adotadas para a realização dessa fotoproteção de maneira completa e eficaz, como o uso de roupas hoje em dia que são disponíveis, né, com a fator de proteção UVA e UVB, como a gente tinha falado, né, das diferenças dos raios ultravioletas, o uso de chapéus, preferencialmente aqueles chapéus com abas maiores, que possam proteger as orelhas, que é uma localização muitas vezes esquecida, né, que é comumente acometida pelas alterações da radiação, região posterior do pescoço, o uso de óculos para proteger a ação da radiação ultravioleta também, causando ceratites, conjuntivites oculares, né, o uso de sombras artificiais, por meio hoje em dia até barracas, né, guarda-sóis que contém tecidos com filtro já de proteção ultravioleta, né, sombras naturais. Então, todas essas medidas, em alguns casos, inclusive até nas indicações dos fotoprotetores orais, né, dependendo da indicação do seu pediatra, do seu dermatologista, né, que façam em conjunto para contribuir para essa fotoproteção. São cuidados que os pais tomam muito, né? Marcos, você com essa cabecinha de ouro, você usou um bonezinho para proteger na praia? Era especial, mas usava, né? Era bem grande. Era assim, macro. Mas realmente o telespectador, esse aspecto do boné, da roupa, eu tô sofrendo bullying, né, doutora? Em pleno... Você viu, né, Marcos? Tá sobrando para você. Tô sofrendo bullying aqui. E para passar no pescocinho, diz que vai um vidro aqui. No mínimo. Isso eu não vou considerar a barriga, né? Porque aí você não passa, né? Ele gastou o vidro todo, né? Bem lembrado, acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre o modo de como ser aplicado esse filtro solar. Né? Deixa eu tirar uma dúvida, doutora, aproveitando que você vai falar do modo. Às vezes na praia a gente vê mais como uma pessoa deixa assim, bem forte, assim, aquele branco do protetor, ou aqui, ou nos lábios e tal. Isso faz sentido? Eu vou falar assim, com certeza a quantidade e a frequência de aplicação talvez seja um dos fatores mais importantes para garantir uma proteção eficaz e adequada, né? Então, começando, como que a gente vai escolher o fotoprotetor adequado? O que a gente leva em consideração? Então, a gente parte do princípio que todos os fotoprotetores vendidos no Brasil são regulamentados pela Anvisa e com segurança, tá? Então, com essa segurança
segurança cosmética, é considerado um produto cosmético no Brasil, vendido sem, então, portanto, não precisa de prescrição médica, tá, para ser vendido. E o que a gente precisa escolher? De acordo com a indicação do seu pediatra ou do seu dermatologista, existem hoje em dia os filtros que são considerados filtros de amplo espectro. O que é um filtro de amplo espectro? É um filtro que tem a capacidade de proteção tanto da radiação ultravioleta do tipo B, que é o que a gente vê designado no rótulo do protetor como FPS, quanto a proteção contra os raios ultravioletas do tipo A, que não comumente está descrito, mas é uma sigla denominada PPD, tá? E também contra a luz visível, porque existem algumas dermatoses, algumas patologias que pioram ou podem ser desencadeadas pela luz visível, tá? A luz visível geralmente interfere nessas dermatoses, não tanto no fotoenvelhecimento, no câncer de pele, como a radiação ultravioleta interfere, tá? É claro também que a gente vai avaliar o fototipo, o grupo de risco, vai avaliar o tipo daquela pele para ver qual cosmética melhor para indicar esse fotoprotetor. Lembrando que no público infantil de 0 a 6 meses não é recomendado o uso de filtro solar, tá? É recomendado que não se exponha diretamente esse público de 0 a 6 meses à radiação direta, com uso de proteções mecânicas, né? Cobertores de carrinhos, sombras artificiais ou naturais, bonés, óculos. Dos 6 meses até os 2 anos, indica-se os filtroprotetores solares inorgânicos, que são aqueles que refletem a radiação ultravioleta, né? Então, eles não absorvem como os orgânicos, que são os mais comumente usados, eles refletem. Geralmente a cosmética dele é pior, são esses que você comentou, que ficam um aspecto bem esbranquiçado, são feitos geralmente de óxido de zinco, né? E para crianças acima de 2 anos, é claro que existem aqueles fotoprotetores direcionados para esse público maior de 2 anos, né? Que são os fotoprotetores infantis, que já podem sim, são autorizados o uso desses fotoprotetores orgânicos, que absorvem a fotoproteção, a radiação ultravioleta, desculpe, tá? O que é a grande importância que todo mundo pergunta, todo mundo fala, doutor, e o fator de proteção? O fator de proteção, na verdade, é o fator de proteção contra a radiação ultravioleta do tipo B. Isso que significa o fator FPS, tá? A Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que o fator de proteção seja igual ou superior pelo menos a 30, tá? Esse fator ele é determinado pelo tempo que demora para uma pessoa na área protegida desenvolver um determinado eritema. É um cálculo que eles fazem e determina o fator de proteção do produto, tá? E o que acontece? Quanto maior o fator, é sim maior a proteção. Você prolonga esse tempo de você, né, ficar protegido contra a radiação ultravioleta. Só que o que acontece? A população não tem essa orientação de, por exemplo, reaplicar o protetor, né? Então, se você usar um protetor fator 30 e você fizer o uso adequado, a cada 2 horas aplicar o protetor pelo menos 20 minutos antes da exposição solar, ele usado de forma adequada, ele vai ter uma eficácia muito segura, semelhante ao do fator 60. Só que o que acontece é que as pessoas não reaplicam, então a gente opta por já orientar o uso de um fator de proteção maior para que a proteção seja eficaz, tá? Mas só lembrando, quais são algumas dicas que eu posso falar para vocês? Aplicar esse protetor pelo menos 20 a 30 minutos antes da exposição do sol, passar o protetor, se for se expor à água, reaplicar, atividades físicas de suor, transpiração excessiva, reaplicar também esse protetor solar, tá? Existem algumas regras, tá, para a quantidade da proteção solar, né? Então, o quanto que eu devo passar? Alguns até sugerem você passar uma dupla camada para que seja feito de forma uniforme, tá bom? E todas as outras recomendações e dicas que eu vou falar mais para frente para vocês. É muito bom, né, Marcos? Eu estou entendendo agora por que eu vejo que os caras ficam camarão na praia mesmo. Porque, primeiro, passa já a hora que tá lá debaixo do sol. Aí você pega a galera passando o protetor. E aí fica jogando futevôlei, vai lá, mergulha, volta e tal. E não quer passar de... Não 4 horas. Fica 6 horas na praia, depois vai embora e não sabe, mas queimou esse protetor, não é bom. Então, quer dizer, depois de 2 horas já não está valendo mais nada, né? Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência. Cuidados com a pele das crianças. A gente volta na sequência. Até já.